Fala pessoal, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Felipe Soares, da Options Research, e hoje a gente vai falar de Petrobras. A Petrobras que divulgou seu resultado recentemente, o resultado do encerramento de 2024, e foi uma divulgação de resultado bastante comentada, que impactou de uma forma bastante forte o mercado, até pelo patamar aí de prejuízo que a companhia teve. A gente veio aqui para comentar pontos específicos que são bastante relevantes e que merecem ser destacados aí ao longo desse vídeo. Vamos começar comentando do volume. O volume de produção aí da Petrobras ao longo do quarto trimestre de 2024 foi um pouco menor, foi casa de 2% menor aí do que o praticado no trimestre anterior, muito em função da parada para manutenção do campo de Búzios. Foi uma operação aí que demandou um pouco mais tempo do que o esperado. A gente teve uma redução na produção e, consequentemente, o custo de produção acabou ficando maior também, o que acabou pressionando a margem da companhia. Já a parte de refino, a gente teve aí uma manutenção do patamar bem alto de utilização, né, um patamar de 95%. Então essa parte de refino acabou sendo até uma surpresa positiva, tá? Tanto em termos de volume quanto em termos de resultado financeiro, mas evidentemente que o que fez preço mesmo no trimestre foi a parte de extração e produção, e essa a gente viu um volume levemente menor, mas ainda em linha com o praticado nos trimestres anteriores. A gente teve ao longo desse ano de 2024 uma queda no preço do petróleo, né, que saiu aí do patamar de 80 para 76, e isso evidentemente que impactou a receita da Petrobras nesse período, né? A gente teve a Petrobras finalizando aí o trimestre com uma receita 6% menor, especialmente em função da queda do Brent, né, do preço do petróleo. A gente teve também uma queda de produção, mas o que puxou mesmo essa queda de receita foi a queda do preço do petróleo. A gente vai observar o impacto dessa queda do preço do petróleo ao longo de todo o balanço. Afinal de contas, a Petrobras teve um custo em linha com os outros trimestres, mas uma receita menor, o que fez aí com que as margens da Petrobras acabassem ficando mais reduzidas ao longo desse quarto trimestre. Evidentemente que a gente teve com o Brent reduzido, uma redução na receita, tivemos uma redução aí no volume também que foi relevante, mas a parte operacional foi mais ou menos em linha com o que já era esperado, né? O que realmente chamou a atenção do mercado foi a parte de investimentos. A gente teve uma aceleração nesse quarto trimestre dos investimentos. Temos que lembrar aqui que investimento foi um ponto muito debatido ao longo dos últimos 2 anos, quando a gente teve sucessivas mudanças aí no quadro executivo da companhia, né? Chegou o novo governo querendo colocar mudanças, querendo aumentar investimento, reduzir o pagamento de dividendos, e ao longo desses últimos trimestres a gente vem observando essa tendência a se concretizar, né? A gente já teve aí um patamar de investimento que foi bem elevado ao longo desse quarto trimestre de 2024. Esse patamar foi 32% mais elevado do que os trimestres anteriores, e a tendência é a gente observar num prazo mais longo, né, isso ir aumentando. A diretoria da Petrobras comentou que esse investimento especificamente do quarto trimestre foi um adiantamento do que deveria ser investido nos trimestres posteriores, e que a gente deveria esperar também uma redução do investimento agora ao longo do primeiro trimestre de 2025. Isso está muito associado aí à produção de campos específicos, né? E a gente deve também observar, segundo a diretoria da Petrobras, uma antecipação do início da operação desses campos. Apesar de todos esses comentários, a Petrobras acabou não mudando o guidance, né? Não mudando a sua própria estimativa que ela divulga para o mercado, tanto de produção de 25 dos próximos anos, quanto de investimentos, que a gente esperaria, né, evidentemente, que fosse reduzido para 25. Se a gente teve uma antecipação, a gente esperaria que 24 fosse maior e 25 levemente menor. Isso não se refletiu no guidance da companhia. Mas o comentário que foi mais prevalente aí do mercado foi realmente a questão da perspectiva de redução dos dividendos, né? A gente teve um resultado negativo bem substancial e, ao mesmo tempo, tivemos um aumento nos investimentos que segue aí recorrentemente pelos últimos trimestres, né? Então a gente já teve um comp total, uma compensação total aí para o investidor de 16%, é o que vai ser finalizado em 2024, tá? Entre dividendos e recompras de ações, e a tendência é que esse número diminua para os próximos anos. Afinal de contas, a gente vai observar mais investimentos. Estamos vendo aí comentários do Lula acerca de uma retomada da indústria naval brasileira, que é uma indústria que está muito associada com petróleo, demanda muitos investimentos, né? E, ao mesmo tempo, a gente observou, né, esse discurso sendo colocado ao longo dos últimos 2, 3 anos, quando a gente teve a entrada do novo presidente. Então, nada mais natural que a gente observar na prática, né, isso aí virando realidade. E, em linhas gerais, o que a gente teve foi isso, né? A gente teve uma parte de receita um pouco mais fragilizada, a gente teve uma parte de investimentos um pouco mais generosa, então a companhia acabou consumindo mais caixa e gerando menos caixa. E com isso, a dívida líquida, né, o endividamento líquido, que nada mais é do que o endividamento bruto menos o caixa, o endividamento líquido da Petrobras, teve uma deterioração aí bem substancial. Esse endividamento líquido acabou vindo do patamar de 44 bilhões para o patamar de 52 bilhões. Então, uma deterioração realmente bem substancial ao longo desse quarto trimestre, apesar da dívida bruta não ter
mudado muito, né? O que realmente teve alteração foi a posição de caixa da companhia. E agora, gente, a gente vai comentar um ponto de um pouco mais difícil entendimento por parte dos investidores, que são os não recorrentes, né? As companhias, em geral, tendem a aproveitar o quarto trimestre para colocar itens não recorrentes, começar o ano seguinte com um balanço mais limpo, né? Com um balanço mais adequado, que reflita a parte operacional da empresa. Com a Petrobras isso é bastante comum e a gente observa também na demonstração financeira da companhia uma tabela em que a companhia lista todos os não recorrentes, né? E aí a gente tem a conciliação desse não recorrente. Então, a gente parte de um prejuízo, por exemplo, na Petrobras, agora no quarto trimestre, um prejuízo substancial de 18 milhões e ao longo do balanço a gente vai conciliando esses itens não recorrentes para ver o que teria sido o balanço da Petrobras se a gente não tivesse tido essa quantidade de itens não recorrentes, né? O que teria sido o balanço da Petrobras nessa hipótese? Tem 3 itens que foram muito relevantes para essa conciliação, né? Para tirar a Petrobras de um prejuízo, foi o prejuízo de fato que aconteceu de 17 bilhões para um lucro de 18 bilhões, que teria acontecido caso esses itens não tivessem acontecido junto com a Petrobras. E o primeiro item que a gente vai comentar aqui, o item não recorrente, é o impairment. É um item que aparece constantemente no balanço de empresas petrolíferas, de empresas mineradoras. E o impairment nada mais é do que uma mudança na conjuntura que gera uma variação no valor de um ativo e esse valor tem que ser remarcado no balanço. Então vou dar um exemplo concreto. Vamos dizer que a Petrobras tem um campo que vai ser explorado no futuro e esse campo está no seu balanço listado aí a 50 bilhões de reais. Por quê? Porque a Petrobras estima que vai receber ao longo da vida útil desse campo no futuro 50 bilhões de reais que vão ser recebidos aí ao longo dos anos conforme a Petrobras explora esse campo. Aí o que você tem de um ano para o outro é o que aconteceu, por exemplo, agora no final de 24. É uma redução do preço do petróleo. Com o preço reduzido, aí a atratividade econômica desse campo vai mudar. A gente vai ter a estimativa de lucratividade anual do campo mudando. Não porque ele vai produzir menos petróleo, mas porque o petróleo que ele vai produzir vai estar mais barato. E aí a Petrobras faz o quê? Ela pega toda essa estimativa e joga no balanço do trimestre em que ela está colocando esse impairment, né? Então, é essa redução de atratividade econômica, né? É a reflexão dessa redução de atratividade econômica, é a reflexão dessas estimativas que foram revistas por parte da Petrobras, se refletindo no balanço, que dá origem a esses 10 bilhões que a gente observou aí de impairment. É um lançamento que a gente tem de uma forma muito recorrente, tá? Especialmente na Petrobras e em outras empresas de petróleo também. Conforme as situações econômicas mudam, a gente tem uma deterioração na perspectiva econômica e uma deterioração na perspectiva de investimentos. E aí os ativos da companhia podem passar a valer menos nos períodos futuros e com isso tem que ser refletido no balanço da empresa. O segundo e também muito comentado ponto foi a parte do dólar, tá? Essa parte do dólar é importante a gente entender também, porque ela também não tem reflexo nas finanças da companhia hoje, né? Mas para frente ela vai ter sim um reflexo nas finanças da companhia. Então, quando você tem uma variação do dólar, né? Nesse caso aqui, um aumento bem expressivo do dólar que fechou acima dos R$6, isso impacta nas finanças da companhia, tanto nas receitas quanto nas despesas, mas especificamente no endividamento, né? A Petrobras tem um endividamento bem elevado em dólar, o que é natural, afinal de contas, a Petrobras também tem receitas em dólar, então se a Petrobras tivesse as receitas em dólar e todos os custos em real, ela ia ficar descasada. Então, você ter endividamento em dólar é um hedge natural para uma companhia como a Petrobras ou qualquer outra exportadora. Afinal de contas, ela recebe em dólar e agora ela também está tendo algumas despesas em dólar, então ela está ficando menos exposta à variação do dólar no longo prazo. Isso é inteligente. Agora, a forma com que esse endividamento afeta o balanço é que é a parte que envolveu esses 27 bilhões aí de despesa. Afinal de contas, o endividamento ele é elevadíssimo, né? E ele envolve vários anos para frente. Então, quando o dólar de hoje sobe, a estimativa que a gente faz de o que a Petrobras tem que pagar nos anos futuros é em cima da cotação do dólar de hoje. Então, a cotação do dólar de hoje vai afetar a nossa estimativa de quanto a Petrobras vai pagar nos seus juros de 2025, de 2026, de 2027, de 2028. E pelas regras contábeis, todas essas alterações das estimativas dos anos futuros têm que impactar o balanço hoje. É por isso que quando a gente tem uma alta no dólar, as empresas que estão endividadas em dólar têm uma despesa financeira muito alta e isso não reflete em caixa hoje, né? A empresa não tem um desembolso hoje que seja proporcional ao que foi colocado na contabilidade. Isso é meramente uma alteração das estimativas e caso esse patamar de dólar permaneça para os anos seguintes, aí sim a companhia vai passando os seus anos pagando mais juros e pagando juros mais altos e isso se concretiza, né, do ponto de vista de caixa. E o terceiro ponto que teve um valor muito elevado
foi o que a Petrobras chamou de resultado com o desmantelamento de áreas. Foi uma despesa aí de 16 bilhões de reais, né? Praticamente 16 bilhões. Então, uma despesa bastante elevada e, assim, é uma despesa mais debatível se ela é cabível ali naquela rubrica, né? Porque, afinal de contas, desmantelamento de áreas quer dizer que a Petrobras tem que fechar os seus poços, né? É a despesa associada com o encerramento dos poços. Então, quando o poço já atingiu sua vida útil, aquilo, se for abandonado de qualquer jeito, vai causar um passivo ambiental muito sério e, com isso, a Petrobras e todas as outras empresas que exploram petróleo no Brasil e lá fora também são obrigadas a fechar adequadamente aqueles poços. E isso dá origem a uma despesa muito elevada. Pode-se argumentar se isso é ou não recorrente, né? Afinal de contas, é sabido que isso acontecerá e é sabido que isso tem que acontecer na data X e ser provisionado nos anos anteriores. Então, o fato da Petrobras ter colocado isso como um não recorrente e ter contabilizado isso na sua matemática lá, né, para chegar ao que seria o lucro líquido de 18 bilhões de reais, é um ponto mais controverso e que pode ser debatido naturalmente. Então é isso, pessoal. O grande temor que o mercado tinha sobre a redução do endividamento, que vem sendo debatido nos últimos anos e que vem sendo até forçada, né, por parte do governo federal, com troca de presidente, a gente vem observando aumento dos investimentos, tudo que foi elucubrado aí ao longo dos últimos anos vem se tornando realidade. A Petrobras vem desembolsando cada vez menos recursos na remuneração do acionista, isso vem impactando, como já era esperado, o orçamento federal e vem impactando também, naturalmente, o investidor de Petrobras, que observa aí o valor da sua ação se reduzir sucessivamente ao longo dos anos, né? Tanto por causa da questão da governança, da forma como que a empresa vem sendo tocada, como também, naturalmente, pela questão do preço do petróleo, que com a entrada aí do Trump, pode ser que a gente observe uma redução maior do preço do petróleo. Afinal de contas, ele tem uma perspectiva aí de melhorar a abertura de novos postos lá nos Estados Unidos, e isso pode muito bem aumentar a produção americana e com isso reduzir o preço do petróleo mundial. Esses são pontos bem relevantes e que impactam diretamente a Petrobras e a gente vai ver a reflexão desses pontos nos próximos balanços, né? Vamos encerrando por aqui. Convido vocês a darem um curtir aqui no nosso vídeo e seguirem o nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima.